Seja muito bem-vindo. No quadro de hoje, eu quero compartilhar um artigo com vocês. Esse artigo está na revista American Science, edição número 50, edição especial 51 de 2012. E chama-se Confederação dos Sentidos. É um artigo maravilhoso que trouxe para mim profundas meditações e também me permitiu, utilizando esse exemplo, utilizando essa informação, não só melhorar alguma coisa nas minhas aptidões, mas também fundamentar algumas teses que eu apresento a vocês sobre a importância de você fazer as coisas de determinada forma. Tá? Por exemplo, a visualização para obter isso, a visualização auditiva e visual para obter coisas diferentes. Então, todas essas coisas, inclusive técnicas e exercícios, que eu até falo no treinamento Cérebro Sem Limites, por exemplo, são baseadas nessas descobertas científicas e no efeito que isso faz em geral. Você tem interesse em foco, concentração, em melhorar sua memória? Eu sempre quis tudo isso para mim. Pesquisei muitíssimo e o que eu descobri, pretendo dividir com você, se você for meu aluno. Acesse o link na descrição para conhecer meu treinamento Cérebro Sem Limites. E juntos podemos fazer uma jornada extraordinária. Mas antes de começar a falar sobre o artigo propriamente dito, eu vou dizer o que foi que me apaixonou. Me apaixona a experimentação científica, a comprovação em laboratório, os exemplos, a exemplificação e como eles obteram esses resultados. A explicação é sempre maravilhosa, mas a forma como foi abordado que permite você entender num nível muito mais profundo determinados conceitos. Nós estamos acostumados a ouvir falar dos sentidos: visão, audição, tato. Aí temos a gustação e o olfato. E eles, quando analisamos, são coisas separadas. Ver é uma coisa, ouvir é algo totalmente diferente. E durante muito tempo, mesmo no mapeamento das funções cerebrais, esses sentidos estavam localizados. Por exemplo, a área que recebe os estímulos visuais está no lobo occipital, o lobo parietal, o lobo temporal, cada um deles captando um sentido. Porém, à medida que as pesquisas foram se aprofundando, eles perceberam que receber o estímulo básico, por exemplo, decodificar os impulsos nervosos provindos da audição, decodificar diretamente os impulsos nervosos vindos da visão, são uma coisa. Porém, o entendimento prático do que realmente estamos vendo ou ouvindo se tornou um pouco diferente e até um pouco confuso à medida que os estudos avançavam. E eu vou apresentar para vocês um fenômeno observado em 1976 que chamou a atenção e permitiu um entendimento diferente de como os nossos sentidos funcionam. Mas melhor do que falar sobre o efeito McGurk, eu vou permitir que você experimente ele. Nesse momento, você está vendo o rosto de uma jovem e ela vai pronunciar uma sílaba. E você vai ouvir essa sílaba. E o teste vai ficar bem interessante. Ba. Então, se o teste foi realizado corretamente, se você estava olhando para a tela e ouvindo, com certeza você ouviu a sílaba da. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Olha que coisa interessante. Vamos voltar para a jovem sem som. Se você observar bem, ela está pronunciando a sílaba ga. Isso mesmo, ga. Porém, o som, agora somente o som. Ba. O som é a sílaba Ba. 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 Exatamente isso. A imagem pronuncia ga e o som é ba. Ba. Mas, com certeza, você ouviu a sílaba da. Quer tentar de novo? Ba. Ba. Então, a sílaba que você ouve é da. Não me importa quantas vezes você faça o teste, você vai continuar ouvindo a sílaba da. Por que isso acontece? Porque o nosso sentido, visão, audição, tato ou gustação, eles não são isolados. Há uma interferência.
Então, a nossa visão interfere na nossa audição. A nossa audição interfere na nossa gustação, sim. E a nossa audição pode interferir na percepção do sabor dos alimentos. Você acha isso interessante? Os pesquisadores verificaram coisas incríveis e perceberam essa interação. À medida que a tecnologia avançou, porque esse trabalho de McGurk foi de 1976, e todas essas colocações a respeito desses experimentos foram nessas primeiras décadas, recentemente esse artigo é de 2012, por quê? Porque as imagens do cérebro, analisando o efeito McGurk e analisando as várias experiências realizadas durante esses estudos, mostraram que, apesar do início do processo visual acontecer numa parte do cérebro, os sentidos se interpenetram. Então veja esse gráfico aqui, você tem esses 3 círculos. Então um representa a visão, outro representa o tato, outro representa a audição. E eles se interpenetram. Então, a visão interfere na audição, nesse setor, a visão interfere no sabor, nesse outro setor, e por aí vai. E no centro, você tem a interconexão de todos esses sentidos. E isso que eu estou mostrando nesse gráfico, na verdade, acontece no cérebro. Então, o início da percepção sensorial acontece e a interpretação sofre um entrelaçamento. De tal maneira que a utilização de certos sentidos pode melhorar a função de outros. Vou dar um exemplo da pesquisa. Eles pegaram voluntários para ouvir e descrever o que estavam ouvindo. Então, colocaram uma série de frases, textos, várias coisas. E a pessoa ouvia. Você ouviu perfeitamente bem? Sim, ele anotou perfeitamente bem. E aí eles começaram a simular que aquela fala estava acontecendo em um lugar com bastante ruído. Eles foram aumentando o ruído para ver o nível de interferência. E chegou ao ponto em que o ruído começou a interferir de tal maneira que houve a diminuição da percepção auditiva dos voluntários. Então, eles mediram o nível de ruído e comprovaram que havia uma diminuição da percepção auditiva. E aí, eles fizeram o seguinte: eles permitiram que a pessoa enxergasse a pessoa falando. E quando ela começou a falar, eles colocaram um ruído de 10 a 20% maior do que aquele que impediu o reconhecimento do som. E nesse momento, todos os voluntários conseguiram ouvir perfeitamente bem. Peraí, como assim? No teste somente auditivo, um nível de ruído menor impedia a percepção da palavra e agora, com ruído de 10 a 20% maior, a pessoa ouvia perfeitamente bem. Por quê? Porque a visão melhora sua audição. Não é que você escute mais, mas a percepção visual auxilia esse entrelaçamento de informação que nem você tem consciência de saber, melhora a percepção, a interpretação do estímulo auditivo. Então, quando você vê a pessoa falando, mesmo que você não saiba ler lábios, nenhuma daquelas pessoas lia os lábios, mas você vendo a pessoa falar, aumenta a sua percepção auditiva. Então, se você está apenas ouvindo, você vai até um determinado ponto. Se você também está vendo, a sua percepção auditiva aumenta. Não é a audiometria, gente, não é que você ouve mais, mas você entende melhor o que está ouvindo, mesmo que ruídos causem interferência, porque a visão potencializa a sua audição. Então, ele interfere o quê? No momento posterior. Então, quando há um entrelaçamento entre informações que vêm da visão com informações que vêm da audição, você tem um aumento da percepção sonora. Entenderam a diferença? Eu já falei várias vezes em várias palestras a diferença entre ver e perceber. Então, ver, você está tendo a captação do estímulo luminoso. Então, você captou o estímulo luminoso. O que é perceber? Você captou esse estímulo luminoso, você traduziu o impulso nervoso, mas agora você vai entender o que está vendo. Entender o que está vendo tem vários níveis. No primeiro nível desse entendimento, a interpretação desses estímulos visuais, acontece em determinadas regiões o entrelaçamento entre mais de um sentido. Então, se nesse local onde você faz o que a gente chama de interpretação
do estímulo visual, se nesse local houverem também estímulos provenientes da audição, essa interpretação será mais eficiente e mais precisa. Posteriormente, você vai então avaliar e entender o que é que está vendo. Mas esse estímulo unicamente visual, ele é profundamente melhorado em termos de percepção quando há também, neste local da interpretação, estímulos auditivos. Vou dar um exemplo. Quer ver uma coisa interessante sobre sabor? Olha o experimento. Eles pegaram alguns alimentos, por exemplo, uma batata. E a pessoa mordia a batata. E nesse momento, eles colocavam uma sonoridade que simulava a crocância. Nesse momento, a percepção de sabor era alterada. Mas olha só, o som não era da mordida da batata. Era um som que eles colocaram no ambiente, como se você estivesse mordendo a batata e a batata crocante, aquele barulhinho. Melhorava o sabor, realçava o sabor. Determinados ruídos alteravam a sua percepção de sabor. Ah, não, isso não é possível? Então, você pode realizar essa experiência. Olha só que interessante. Esse é um refrigerante sabor laranja. Você pode ver, ele tem essa cor amarelada, sabor laranja. Mas olha o que acontecia com os voluntários quando você tingia esse refrigerante de vermelho. E dizia para a pessoa de que sabor é esse refrigerante. E as pessoas viam garrafas diferentes com sabor cereja, sabor laranja, sabor cereja. E não era. Era o sabor laranja tingido de vermelho. Ou seja, o que foi que aconteceu? O sabor da laranja é diferente do sabor da cereja. Mas quando eles viam o líquido vermelho, interferia na percepção do sabor. Em vez de dizer laranja, eles percebiam o sabor cereja. Por quê? Porque a expectativa, então o visual passou a informação e já está arquivado a interpretação de cor e sabor. Nós associamos determinadas cores a determinados sabores. Por exemplo, se eu te desse, um refrigerante, Coca-Cola. Você já sabe o sabor da Coca-Cola. Mas se eu te desse um refrigerante totalmente transparente, o que aconteceria é que dificilmente você diria Coca-Cola, apesar de ser, porque a Coca-Cola pode ser transparente. Para ela ter aquela cor, você usa um corante. Percebeu? Mas essa visão do refrigerante vai alterar a sua percepção do sabor, vai interferir. Então, a cor dos alimentos interfere na percepção do sabor. A visão de alguma coisa interfere no processo auditivo. A audição de alguma coisa pode interferir no processo visual, como vocês viram com a sílaba, lembra? Então, essas interpolações dos sentidos permitiram eles entenderem um pouco mais como é que nós interpretamos a realidade. Então, apesar da localização inicial dos sentidos, essa localização não está ligada diretamente ao que você percebe com os seus sentidos. E sim, é apenas a localização da transformação do estímulo visual em impulso nervoso, do estímulo auditivo em impulso nervoso. O verdadeiro local onde você entende o que está vendo, ouvindo ou sentindo acontece no outro local, a área interpretativa, e essa área interpretativa é multissensorial. Ela vem da mistura desses estímulos. De tal maneira que alguns experimentos interessantes foram realizados. Eu achei um artigo notável. Você quer ver uma coisa muito bacana? Se você, durante uma vez por semana, tampar os seus olhos e treinar a sua audição, você vai perceber uma melhora notável na sua percepção auditiva. É como se sua audição melhorasse. Por quê? Porque mesmo quando você interrompe temporariamente os sentidos, você tem um aumento dessa percepção. E aí, depois que você volta a ver, você nota uma melhoria desse desempenho. Por quê? Porque quando você isola da visão, é como se houvesse uma diminuição da percepção sonora. E o cérebro tenta compensar isso, melhorando o desempenho.
Mas aí quando você volta a ver, esse entrelaçamento acontece, mas você não teve uma perda auditiva. Por quê? Porque lembram dos neurônios? Redes neurais? Então, no momento em que você interrompe a sua percepção visual e dá exclusivamente vazão à audição, ele faz o quê? Um aumento dessas redes. Mas aí, quando a visão retorna, você tem isso aumentado. Então, interromper momentaneamente a visão melhora a audição. Da mesma maneira, diminuir a audição melhora a sua percepção visual. Então, por exemplo, um vídeo. Você vai assistir um vídeo. E aí você tira o som e fique só olhando para a pessoa falando. Escolha um vídeo que fale num idioma que você não conheça. Assista, sem o som. Agora, interrompa e coloque o som, mas sem ver. Só o som. Ok. Agora, assista olhando e ouvindo. Ok. E agora, descreva o que você ouviu. Aí você vai descrever numa língua que você não conhece, ou seja, não há o entendimento das palavras. Se você fez essa tentativa antes desse experimento que nós falamos, então pega esse vídeo e tenta dizer o que você ouviu. Você vai ter muita dificuldade. Mas após isolar os sentidos e depois juntá-los, você vai ver um aumento da sua percepção. Então, se no início você não conseguia identificar que palavra aquela pessoa falou, após o isolamento dos sentidos, você vai conseguir entender. Mesmo que você não saiba o que significa. O que aconteceu? Quando você isolou os sentidos e depois os juntou novamente, houve uma interação, uma ampliação, um entrelaçamento dessa percepção e que melhorou tanto a sua audição quanto a sua visão. Esse entendimento fez com que, recentemente, muitos desses aplicativos de reconhecimento de voz melhorassem muito. Então, no início, eles se focavam exclusivamente na gravação, no som. Posteriormente, eles passaram a alimentar esses algoritmos com filmes visuais em que a pessoa falava e escutava. O que aconteceu? Houve uma melhoria muito grande da interpretação do que você está falando. Peraí, mesmo no algoritmo? Sim. Por quê? Porque a vinculação de dados que acontece, mesmo em termos matemáticos, melhora. E é exatamente isso que o seu cérebro faz. Ele pega informações diferentes, procura analogia, procura padrões e entrelaça os resultados. Fazendo o quê? Que quando você está olhando, você escuta melhor. Quando você está ouvindo, você percebe melhor o sabor. E quando você está sentindo o contato, melhora a sua visão. Isso é muito interessante. Interrompa a visão e tente visualizar coisas com as mãos. E aí você volta, você vai ter uma percepção aumentada de profundidade, etc. Então, por exemplo, olha outro experimento. Qual é essa distância? E muitas pessoas não têm essa precisão com relação à distância. O tamanho de um objeto. Qual é o tamanho disso? Aí, interrompe a visão, tenta a pessoa perceber com o tato qual é o tamanho. Ela ainda não sabe. Aí, quando ela volta a fazer essa análise visual, ela tem uma maior percepção do tamanho. Esse é maior, esse é menor. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque você está treinando isoladamente os sentidos e depois melhorando o desempenho ao juntar as percepções. É um artigo maravilhoso, tem várias nuances aqui, alguns experimentos, a demonstração de por que isso acontece. E a partir desse artigo e as suas ramificações, porque esse é de 2012, posteriormente eles fizeram mapeamento das áreas. Lembra aquele experimento McGurk? Vamos lá, vamos tentar de novo. Pode ser que você acredite que não foi bem assim. Vamos ver a jovem novamente. Pois é, você continua ouvindo dar. E daqui a 25 anos você vai ouvir dar de novo. Mas, o que foi que eles fizeram? Eles mapearam o cérebro durante o experimento e verificaram que o que você realmente escuta é dar. Por quê? Porque a sua visão está interferindo na interpretação dos estímulos sonoros que você está recebendo. Por quê? Porque você automatizou uma série de informações. Você sabe como esse som se parece. E o som que você está ouvindo é diferente. O que é que aconteceu? No momento da interpretação, você alterou a sua percepção. Para você entender que ver é uma coisa
perceber é outra. E a partir disso é que a gente começa a falar quanto o seu entendimento pode interferir na sua realidade. Nós temos um filtro, eu já falei anteriormente, sobre o sistema reticular ativador ascendente. Então, o sistema reticular ativador ascendente não está nesse artigo, está num outro artigo. Vocês veem que eles se entrelaçam. Esse sistema recebe esses sentidos e leva-os para o processo consciente. Lembra da interpretação? Então, quando ele os recebe e interpreta, a partir desses entrelaçamentos, o que é que acontece? Existe um filtro que molda os seus interesses. Então, por exemplo, se você conscientemente está interessado numa determinada coisa, ele faz o quê? Realça sons e visões e sensações relacionadas a esse objetivo. O sistema reticular ativador ascendente funciona no seu cérebro exatamente como o algoritmo do YouTube, que oferece a você vídeos que sejam do seu interesse, a partir de experiências pregressas. Então, ele faz ainda melhor do que o YouTube, porque ele tenta antecipar aquilo que você precisa. Quando você começa a pensar em alguma coisa, ele automaticamente já começa a procurar padrões sensoriais que favoreçam esse seu entendimento. Por isso, quando você pensa sistematicamente no fracasso, é só isso que você enxerga. Mas se você muda o que você tem em mente com pensamentos sobre oportunidades, chances, etc., o seu algoritmo pessoal vai favorecer para que quando você olhe, ouça e sinta, você foque naquilo que você deseja ter e não naquilo que aconteceu e não tem jeito de mudar. Esses experimentos sobre a alteração da percepção sensorial, eles fundamentam a tese de que, visualizando sistematicamente determinado padrão de pensamento, você favorece a percepção de coisas que colaborem com o que você deseja. Então, se você visualizar determinada coisa, quando você olhar ao redor, quando você interagir com as pessoas, quando você se aproximar, estiver convivendo com o seu meio ambiente, você vai achar, nossa, eu estou com muita sorte. Todas as coisas estão combinando para que eu obtenha o que eu desejo. A lei da atração é isso ou aquilo? Pode ser algo muito mais simples. Pode ser que o seu sistema reticular ativador ascendente esteja colaborando com os seus desejos, filtrando suas percepções visuais e auditivas e tácteis, etc., para favorecer os seus projetos. Então, quando eu digo objetivos claros, visíveis, sinta-os em várias dimensões sensoriais, emocionais, intelectuais. E aí, a realidade vai tornar isso real. Como assim? Vai ser uma coisa mágica? Não. É mágico ter centenas de informações passando diante dos seus olhos e, de repente, você enxerga uma oportunidade de negócios formidável que, de outra maneira, você não teria visto? Por que é que você viu nesse momento no meio de tantas outras coisas? Porque nesse momento você está programado para ganhar. E quando estamos programados para ganhar, todos os nossos sentidos colaboram com isso. Esse artigo é maravilhoso, vale a pena você ler e fortalecer a convicção de que, se você quiser, as coisas sim podem ser diferentes. Ou seja, você pode mudar se quiser. Espero ter sido útil. Muita paz.